Pessoal, temos aqui uma notícia bem interessante sobre 2026, viu? As coisas podem mudar radicalmente para melhor. E se é para melhor, claro, não é bom para o PT, para a esquerda e para essa gente que, nas palavras do Alckmin, voltou à cena do crime. Bom, a gente se lembra muito bem o que aconteceu em 2022. Bolsonaro, o presidente mais amado do Brasil, alguém extremamente popular, que não conseguia andar nas ruas porque faltava espaço de tanta gente que se aglomerava para acompanhar o presidente Bolsonaro onde quer que ele fosse. E ainda é assim, né? Se ele sair nas ruas aí, não sai por conta da perseguição implacável do sistema e de Alexandre de Moraes contra ele, mas se sair na rua amanhã, vai lotar de gente, ao contrário do Lula, que não consegue, não sai na rua, né? Não anda pelo Brasil porque sabe que vai ser um verdadeiro fiasco. Só aparece em eventos controlados, com plateia fechada, todo mundo usando crachá e tudo mais, né? Para não correr o risco de tomar uma vaia. E quando ele sai à rua, não é no Brasil, é na Europa, é em qualquer outro lugar, mas não é no Brasil, é esbanjando o nosso dinheiro com a Janja, não é? Pois bem, o presidente Bolsonaro, na campanha em 2022, foi prejudicado em diversos aspectos. Ele foi proibido de falar as verdades do Lula, foi proibido de dizer que o Lula era amigo de Maduro, era amigo de Ortega, era amigo de vários outros ditadores, que o Lula iria acabar com as estatais, acabar com os Correios, acabar com o sistema de previdência, né, no sentido de dificultar a coisa. E o que é que está acontecendo? Tudo que Bolsonaro falou mostrou ser verdade, mas ele foi impedido de dizer isso na época, não é? Bolsonaro também foi impedido de fazer lives no Alvorada, de usar as imagens do 7 de setembro, de usar o discurso dele na ONU e diversos outros fatores, né? Fora o escândalo do radiolão e por aí vai. Pois bem, a censura seletiva comeu solta. Tem um grupo de juristas da base da oposição que já estão fazendo um catálogo de tudo que aconteceu em 2022, porque o que o TSE decidiu foi jurisprudência. Jurisprudência que agora será usada contra o Lula e contra o PT em 2026. E olha só que coisa maravilhosa. Ah, Deicon, mas a gente sabe que a coisa não funciona para um lado, é só para o outro. Calma, quem é que estava na presidência do TSE em 2022? Alexandre de Moraes. Quem é que vai estar em 2026? Cássio Nunes Marques e André Mendonça. E é por isso que eles estão lá, quietinhos, sem fazer barulho, sem retalhar, até porque eles não têm poder para isso agora, né? São minoria lá no Supremo. Mas no TSE, a conversa vai ser outra. No TSE, em 2026, a mesma coisa que fizeram com Bolsonaro vai ser usado, né? A mesma base vai ser usado para impedir que o Lula faça a mesmíssima coisa. E o que vai garantir isso é justamente o Cássio Nunes e o André Mendonça lá. A mesma moeda será dada como troco para o Lula, né? Então, olha só. Jurisprudência do TSE pode virar contra Lula em 2026. Oposição prepara arsenal jurídico com base nas decisões que barraram Bolsonaro em 2022, né? Vamos ler mais um trecho aqui, ó. O mesmo conjunto de decisões que em 2022 restringiu a campanha e a comunicação do então presidente Bolsonaro pode, em 2026, se voltar contra Lula. Partidos da oposição articulam nos bastidores uma estratégia jurídica baseada na própria jurisprudência criada pelo TSE durante a eleição anterior, uma série de medidas que impôs limites inéditos ao uso das redes sociais, aos espaços públicos e também discursos em campanha. O presidente Bolsonaro participou da cerimônia do 7 de setembro, né, para quem não se lembra, a cerimônia oficial, com desfile e tudo mais, né? E aí, após a cerimônia, já tinha acabado, ele tirou a faixa presidencial, característica da cerimônia, atravessou a Praça dos Três Poderes e subiu ali num carro de som alugado pelo Silas Malafaia e falou para uma multidão de pessoas, para um mar de girassóis, talvez a maior manifestação de rua da história da humanidade. Nunca se viu tanta gente em Brasília como tinha no 7 de setembro de 2022. E Bolsonaro respondeu uma ação por isso. Foi impedido, aliás, ele está respondendo até hoje, né? Foi impedido de usar as imagens daquele 7 de setembro em campanha, que não teve nada a ver com ato oficial. Você não pode usar realmente em campanha imagens de atos oficiais, mas aquilo não foi um ato oficial, aquilo foi uma manifestação ocorrida, coincidentemente, no mesmo dia, né? Qual o problema? Mas inovaram e Bolsonaro foi impedido de usar.
Enquanto isso, no 7 de setembro, o que o Lula fez? Subiu num palco financiado com dinheiro público e fez campanha para o Boulos. Quem não se lembra? No mesmo dia que eu falo 7 de setembro, acho que foi 2024 isso aí, né? Ano passado. Ele fez campanha antecipada para o Boulos, inclusive, com dinheiro público, né? Era um evento ali, não era o 7 de setembro, perdão, agora eu lembrei. Era o 1º de maio. 1º de maio, a estrutura paga, montada com dinheiro público, né? Financiada aí por alguma estatal, acho que foi pelo Banco do Brasil, não é estatal, mas tem dinheiro público lá. E ele pediu voto antecipadamente para o Boulos. O que aconteceu? Ele foi condenado a pagar uma multa. Uma multa. Uma multa! O que é uma multa para o Lula, para o PT? Ainda que fosse 50 bilhões de reais, não seria nada, porque essa gente tem dinheiro para centenas de gerações, né? Vamos continuar aqui. Olha só, segundo fontes ligadas ao PL, PP e republicanos, o objetivo é usar o manual escrito pelo TSE em 2022 contra o próprio governo que se beneficiou dele. Qual é a estratégia? Eles vão chegar com o entendimento de 2022, lá para o André Mendonça e para o Cássio Nunes. Segundo vocês mesmo, do próprio TSE, com a assinatura aqui do Alexandre de Moraes, ministro à época, né, presidente à época, isso aqui não pode. Aí vocês acham mesmo que o Cássio Nunes vai olhar para aquilo ali e falar, não pode. É claro que ele vai concordar. Não, realmente, isso aqui foi usado, então o pau que dá em Chico tem que dar em Francisco também. Se não valeu para Bolsonaro em 22, não vai valer para o Lula em 26. Sabe, o que a gente quer não é vantagem. Particularmente, eu acho que a direita não precisa de nenhuma vantagem com Cássio Nunes e André Mendonça lá no TSE. Não precisamos. O que a gente precisa? Paridade de armas. Que os dois lados possam fazer as mesmas coisas e sejam impedidos de fazer as mesmas coisas. Mas vai ter censura. Se a censura for para todo mundo, mas para todo mundo mesmo, beleza, a gente ganha. Mas não vai ter censura e vai ter liberdade plena. Se for liberdade plena para todo mundo, beleza também, a gente ganha também. Com censura ou sem censura, a gente ganha. Agora, é preciso que seja paridade de armas para os dois lados. Porque em 22 houve censura e houve perseguição, mas não foi para os dois lados, foi só para um lado. Só a direita foi perseguida e só a direita foi censurada. Só Bolsonaro foi censurado. O que aconteceu? A gente perdeu, sabe-se lá como, né? Então, se a gente tiver a paridade de armas, igualdade de condições, a gente vai ganhar. E eu tô apostando nisso. E parabéns aí à iniciativa que está tendo a oposição, por meio de alguns juristas, né, fazer esse levantamento, para que no momento certo, no momento oportuno, a gente possa usar isso, não a nosso favor, mas em favor da democracia, em favor do processo eleitoral. Para que a gente tenha um processo limpo, seguro, transparente e, principalmente, em igualdade de condições. Né? Se não tivermos aí um radiolão onde o presidente Bolsonaro teve centenas de milhares de inserções a menos do que o Lula, eu tenho certeza que o resultado vai ser muito diferente. É isso. Estou muito otimista e espero que o Cássio Nunes Marques e André Mendonça continuem ali, fazendo o trabalho que eles estão fazendo, né? Se posicionando quando tem que se posicionar, mas sem aparecer muito, sem chamar atenção, né? Sem aí criar, digamos, resistência, para que em 2026 eles possam fazer o que o Brasil todo espera, que haja justiça, escrutínio, né? Que seja limpo, seguro, transparente e principalmente tenha igualdade de condições durante as eleições. Curta, comente, compartilhe o vídeo, fiquem com Deus e até a próxima.